tribos nómadas do deserto. Quanto tempo é que foi necessário para tudo isto? Não muito. Exatamente 24 meses. O mesmo está a acontecer na África do Norte e no sul da Europa. O Evangelho já chegou até a Espanha. Ouvimos falar do país que se chama Inglaterra e muitos cristãos já lá chegaram. E esperamos completar a grande comissão de Jesus antes do fim do século. Áquila, o que me estás a contar é absolutamente incrível. Não compreendo porquê. Para nós tem sido tudo tão simples. Pode ser que vocês estejam usando métodos errados na evangelização ou então não estão cheios do Espírito Santo. Mas faz que eu como espaço a falar. Ok. Tá bom. Salve de palmas para eles. Esta era uma representação interessante para fazer numa igreja, para fazer um culto, porque a par do que o texto diz, eles têm referências bíblicas que eu já usei isto depois com a projeção dos textos, à medida que eles vão falando. Tudo o que está aqui dito tem fundamento bíblico, ok? Então nós podemos projetar na tela textos bíblicos à medida que eles forem produzindo portanto, o discurso. E creio que pode ser uma forma interessante para levar a Igreja a perceber o que é, de facto, a evangelização e o discipulado no Novo Testamento. Okay? É uma dica que vocês podem depois usar se acharem bem. Tá bom? Não, isto vai como tem ido. Receberam a matéria da última aula já? Sim? Ok. Mas tem, depois daquela frase tem. Não, essa parte não está cá, eles próprios têm que inventar. Quase morri. Mas parece-me que de vez em quando faríamos bem em olhar para o Novo Testamento nesta perspectiva e tentar entender como é que a evangelização e o discipulado eram feitos naquele contexto. No caso de Éfeso, se nós tivéssemos feito uma visita concreta naquele tempo, seria isso que teríamos ouvido. Ok, então vamos a uma vista panorâmica sobre o ambiente de evangelização e discipulado do Novo Testamento. E aqui estou a fazer uso, em termos de créditos, quero dar todos os créditos ao Michael Green e ao livro Evangelismo na Igreja Primitiva, que é um livro que é um clássico e muito importante. Portanto, eu já referi que na última matéria Jesus Cristo passa 3 anos e meio a ministrar, vai a todo lugar, prega o reino de Deus às multidões, ensina às pessoas sobre quem Ele é, demonstra a sua divindade mediante a operação de milagres. E podemos ler Evangelho de João, capítulo 20. Evangelho de João, capítulo 20, versículos 30 e 31. Jesus, pois, operou também em presença dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Depois ele passa uma boa parte do seu tempo com 12 homens, que ele selecionou e treinou cuidadosamente. Os discípulos associam-se a ele, vêem-no demonstrar com a sua própria vida como fazer a obra, certo? Estamos a fazer o percurso da obra de Jesus. Ele envia-os a agir por si mesmos, mas com o poder do Espírito Santo. Aprendem com sucessos e fracassos, e depois da morte e da ressurreição, que é o propósito básico da sua vinda, ele dá aos discípulos aquela ordem que conhecemos, não é? Qual é a ordem? Não é ir, é fazer discípulos, não é? Substituam por aquilo que é de facto o imperativo aí. O imperativo não é ir, é fazer discípulos. Os discípulos obedeceram, edificaram sobre os alicerces que Jesus havia lançado e começaram por onde? Por onde é que eles começaram? Por onde? Jerusalém. Por Jerusalém, onde ele ensinou, onde morreu e ressuscitou. E, segundo o Evangelho,
e Atos dos Apóstolos, nós temos o trabalho feito pelos discípulos de Jesus no templo, de casa em casa, perante o Sinédrio, nas sinagogas, nas ruas. Os corações estavam incendiados. Isso não foi muito refletido aqui pelos nossos atores, não é? Os corações estavam cheios de paixão pelas coisas que o Senhor que eles tinham visto o Senhor fazer. Por isso o apóstolo Pedro, a certa altura, dizia: não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido, não é? O David Bosch, quando fala sobre o paradigma em relação a Paulo, ele diz isso, que tanto os apóstolos como Paulo teve a experiência de ver um Cristo ressurreto. Certo. Então todas as coisas antes da morte perderam um sentido para eles. Sim. Então eles viviam com o olho na ressurreição. Muito bem. A colheita é grande porque o Espírito começa a operar. Os líderes judeus começam a sentir-se como? Diante da ressurreição de Jesus e da expansão do Evangelho, os líderes religiosos ameaçados, não é? Ódio, batalha espiritual, tudo isto aconteceu neste contexto. Portanto, não se esqueçam de que este é o ambiente onde a Igreja emerge. Não é um ambiente de facilidades. Portanto, e se olharem para o livro do Green, vão perceber toda a hostilidade que veio da religião. A hostilidade, assim, agressiva, ao ponto de, depois, com os imperadores romanos, levar à morte de milhares de cristãos novos. Não é? Esta reação só serviu para cumprir o plano de Deus, porque os crentes com isso acabaram por sofrer a dispersão, foram dispersos, foram lançados realmente para regiões mais remotas do mundo conhecido na época, e por todos os lugares era pregado o Evangelho do Reino, a morte, a ressurreição de Cristo, que Ele era o Messias prometido, não apenas para os judeus, mas para todas as famílias da terra, em conformidade com Gênesis 12 e a promessa abraâmica. E Jesus, Ele mesmo disse, vejam lá, João capítulo 10, versículo 16. João 10, 16. Portanto, a mensagem do Messias não era apenas para os judeus, mas para todas as famílias da terra. João 10, 16. Quem é que lê? Tenho ainda outras ovelhas que não são deste curral. Preciso de as conduzir também. Elas hão de ouvir a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Ok? Então, judeus e gentios entram na família de Deus depois da Igreja aumentar a sua área de atuação e o seu impacto no mundo. Consequências de tudo isto. Algo novo e inexistente no tempo de Jesus surge em Jerusalém e em seguida espalha-se por todo o mundo. É a Igreja na sua gênese. A beleza do corpo de Cristo a expressar-se em várias partes do mundo. Onde quer que os cristãos fossem discípulos, o que é que surgia? Igreja. Não é? Pessoas de várias comunidades e culturas foram reunidas para estabelecer novos relacionamentos, tornaram-se irmãos e irmãs em Cristo, membros da família de Deus. Surge uma nova força, não na força de grupo itinerante, mas de povo estabelecido em comunidade. Não é um povo apenas itinerante, ele é um povo estabelecido, não é? Ele estabelece. E nessas comunidades eles vivem, trabalham e desempenham as atividades rotineiras da vida. À medida que eram ensinados e edificados, logo descobriam que tinham duas responsabilidades básicas. Eu acho que isto é importante vocês escreverem. Os primeiros discípulos, à medida que eram ensinados e edificados, descobriam que tinham duas responsabilidades básicas. Quais são? Uma para com o mundo, outra para com os irmãos. É das tais tensões que não podemos... Desculpe que não percebi nada de nada. À medida que eram ensinados e edificados os novos discípulos, logo descobriam que tinham duas responsabilidades básicas. À medida que eram ensinados e edificados os novos discípulos, logo descobriam que tinham duas responsabilidades básicas. Quais são?
Uma para com o mundo, outra para com os irmãos. Para com o mundo, a evangelização e o discipulado. Para com os irmãos, edificação. Certo? E esta é a tensão de qualquer pastor. Esta é a tensão de qualquer um de nós. Porque nós temos que assumir este duplo, digamos assim, compromisso. Nós temos um compromisso de discipulado com o mundo. Somos chamados a evangelizar e a discipular as nações e ao mesmo tempo a edificar os santos. Não é? E claro, cada um de nós terá um papel mais efetivo numa ou outra área, mas a nossa responsabilidade é dupla. Certo? Cada um de nós. Eu não sei, se eu perguntar aqui, onde é que tu sentes que Deus quer realmente que tu dês a tua maior contribuição? É na edificação dos santos ou na evangelização? Eu sei que isso vai acontecer, essa tendência, não tenhamos dúvidas, certo? Vai haver uma tendência, mas o desequilíbrio ocorrerá se porventura ignorarmos ou negligenciarmos aquela área onde não nos sentimos tão habilitados. Sim. Agora, o discipulado não pode ser transversal aos dois, porque segundo aquilo que nós temos andado a ver desde o início, é que o discipulado é para toda a gente. Mas... Claro, sim, claro. Claro, o discipulado não se esgota com a conversão. Portanto, não acaba com a conversão, já dissemos isso, não é? Mas eu acho interessante esta posição do Michael Green, quando ele diz uma para com o mundo, outra para com os salvos. Não é? Joel, estás a ver a ideia? Sim. O Green fala uma responsabilidade claramente dirigida para fora, outra para dentro. E eu acho que essa tensão faz sentido. Ok? Nós não podemos descartar a responsabilidade da edificação dos santos. Agora, antes de eles serem discípulos, eles são ímpios e nós temos que lembrar deles. E nós temos que ir atrás. Temos que ir à procura dessas pessoas. Temos que ir a correr atrás deles. Não é andar atrás deles, é correr atrás deles. Por isso é que eu não consigo conceber alguém que quer servir e assim, a minha chamada é para a evangelização. Sim, isso não faz muito sentido. Não faz muito sentido. Mas a verdade é que Deus vai capacitar-nos numa outra área, em particular, mais do que em outra. Certo? O livro do Bill Hybels, Evangelização, ele desmancha um bocadinho essa ideia. O que é barganha? Barganha é uma troca. Barganha é tentar. É aquela história do. Bautismo para ser abençoado. Eu dou-te o chouriço para ganhar o porco. Eu vou servir na minha igreja, eu vou fazer isto tudo e não sei, mas eu não tenho jeito nenhum para evangelizar, não me metas nesse negócio. Aí é que entra, quando quebra essa tensão, tornamos hereges. Acabo de fazer isto, vou buscar para fazer. Vão ver, há tensões que não são para ser resolvidas. Se nós deixarmos eu só quero falar com os perdidos, não quero saber da igreja para nada. Estão a ver? É heresia. Eu acho um versículo interessante no livro de Atos, até coloquei no Facebook, que fala sobre essas tensões que a igreja primitiva não falava, porque eles se reuniam no templo e se reuniam nas casas. É outra tensão. É outra tensão. A parte pública e privada, não é, da nossa experiência de caminhada com Deus, não é? Estou lendo o livro de São Paulo também fala sobre a tensão dentro da igreja, dos teólogos com o pessoal do evangelismo. Dos evangelistas, claro. Essa é outra. Ok. Agora, duas marcas do ambiente da evangelização e discipulado do Novo Testamento. O que é que nós destacaríamos? O Michael Green destaca duas. O poder do amor, o poder da unidade. Uma decorrendo da outra, não é? O poder do amor. São as duas marcas que o Michael Green identifica no ambiente da evangelização e discipulado. Quando estudamos as epístolas, por exemplo, veremos que elas contêm poucas instruções acerca da evangelização direta, tal como era praticada por aqueles que viajam nas viagens missionárias registadas em Atos dos Apóstolos. O destaque
que na apresentação verbal do Evangelho estava subordinada à manutenção de um relacionamento dinâmico dentro da Igreja e à manutenção de um relacionamento amoroso e exemplar com as pessoas do mundo. O que é que isto quer dizer? Há poder do amor e poder Da unidade. Da unidade. As oportunidades de apresentar verbalmente o Evangelho de Cristo deviam surgir naturalmente em consequência da saturação que ocorreu na comunidade. E não entendam aqui a Igreja como a comunidade. A comunidade aqui é lá fora da Igreja, certo? O contexto onde nós vivemos. E se nós saturássemos essa comunidade de amor e interesse por todos os homens, não haveria forma de rejeitar o Evangelho, porque as pessoas já teriam visto o amor em ação. O Rogério ia dizer qualquer coisa. No outro contexto anterior, que é, temos de ter cuidado quando toda a gente, as pessoas nos gostam de ouvir dentro da igreja e ninguém nos gosta de ouvir lá fora. Eu ouvi isto da boca do pastor, do João Martins, quando estava a estudar, que ele disse que podia fazer palestras e ninguém lhe passava cartão, assim para dizer. Ele ficou a pensar nisto. Jesus, toda a gente gostava de ouvir fora, não é? E os crentes não gostavam de ouvir dentro da igreja. E nós, e os pastores têm que ter essa atenção. Será que se gostam de ouvir dentro da igreja e fora da igreja? Ou só dela? Certo, é uma boa dica, sem dúvida. Mas na igreja primitiva, os estilos de vida deviam ser tão diferentes e transformados por Cristo de forma tão impressionante que os incrédulos não poderiam deixar de perceber e perguntar o que tinha causado essa diferença. E este é o testemunho mais eloquente. Acima de tudo, o amor que existia entre o grupo local de fiéis devia ser tão intenso que os incrédulos pudessem perceber que se tratava de gente que tinha andado com Jesus. E mais, que pudessem convencer-se de que Jesus realmente era o que dizia ser. Eu nunca me esqueço de uma certa frase que um amigo me disse num conflito que eu tive com ele. Ele disse: se eu e tu não pudermos ser os melhores amigos, não pudermos ser melhores amigos, como é que nós temos autoridade para falar que Jesus é o nosso melhor amigo? Entendem? Se nós não conseguimos ser bons amigos um do outro, como é que nós vamos dizer que Jesus é o nosso melhor amigo? E aquilo esmagou-me no meu orgulho e na minha agressividade na relação com ele. Eu tenho o meu melhor amigo é Jesus, mas eu não consigo ser o melhor amigo de ninguém. Há aqui um problema qualquer, não é? E o que é que se passa? Há aqui qualquer coisa que me está a bater, não é? Jesus é o meu melhor amigo. Tu devias conhecer o meu melhor amigo. Hoje, por exemplo, é o último dia de trabalho da minha esposa na escola. A partir da manhã ela é funcionária do seminário. Ontem, até quase à 1 da manhã, estivemos a fazer dedicatórias de Bíblias para ela entregar às amigas que ela conquistou nestes 5 anos na escola. Ela já entregou vários, mas faltavam 3 pessoas, então pegámos ali em fazer dedicatórias ontem e a preparar uma lembrança para as amigas, um bolo e uma série de coisas. Hoje vai ter a minha mulher, vai estar com as emoções ao rubro. E a declaração que ela fazia nas Bíblias era qualquer coisa do tipo: a amizade é uma coisa que permanece, mas este livro vai permanecer além de tudo isso, porque ele apresenta o melhor amigo da minha vida, qualquer coisa assim deste tipo. E é tão bonito, não é? Vermos que passam-se os anos e as pessoas agarram-se a nós e são chegadas, são amigas mesmo.
não é? Mas eu consigo identificar pessoas que não têm amigos. Consigo identificar pastores que não têm amigos. Eu não estou a falar aqui de amigos naquela conversa do Facebook. Já és meu amigo. Vejam como a palavra tem perdido o significado. Não é? Já te adicionei. Agora és meu amigo. Agora já é amigo de fulano. Olha, ele é amigo de fulano. Façam lá uma análise sincera na vossa própria experiência. Amigos mesmo são pessoas em quem nós temos investido e que têm investido em nós. Não é? São pessoas que de facto nos dizem que nós pagamos para ir ter com eles, pagamos para estar com eles. Somos irmãos mesmo, irmãos. Eu tenho um amigo muito especial. Esta semana houve um outro amigo meu que disse assim: tu já não estás há tanto tempo com aquele amigo e ele vem aí. Epá, eu vou levar o meu carro para tu poderes ir com ele no teu. Porque eu ia com ele no meu carro e disse: epá, mas a gente está sempre juntos. Eu sei que tu gostas de estar com aquele teu amigo. Eu disse: epá, se tu me fizesses isso, pá, eu ficava tão agradecido, que eu gosto mesmo de estar com ele. Se tu me pudesses levar o carro e deixar espaço para ele ir comigo, seria muito bom, e fazer uma viagem até ao Algarve. Espetáculo. Isso é um amigo, não é? Que se lembra que eu tenho outro amigo e que sabe que eu tenho prazer em estar com ele, e ele abre mão e diz: eu levo o meu carro, leva lá o teu amigo. E não fica magoado, não é? É ele que oferece. Que coisa bonita, não é? Porque há por aí amigos que são possessivos. Exato. É meu e vou comê-lo até ao fim. Não é? Sabe o valor do tempo? Dá tempo. Que coisa, não é? Amigos mesmo. Jesus é o nosso melhor amigo. Passamos tempo com ele. É a primeira questão. Depois temos algum amigo com quem temos mesmo prazer e dizemos as coisas mais transparentes possíveis, e aquilo que vai na alma sai com graça, obviamente, mas com edificação. mas sai, nós podemos dizer, não é? Eu testei a minha amizade com uma pessoa há uns tempos atrás, quando eu lhe disse: desculpa lá, tu fica aí a falar com a minha mulher que eu vou-me deitar, porque eu estou todo partido. Eu testei a minha amizade. Mas não aguento mais, eu tenho que ir dormir. Podes ficar aí a falar com o Ruto? É que eu não aguento. Estou mesmo morto já, não aguento. Estás-me a mandar embora? Faz o que tu quiseres, podes ir embora, podes ficar aí a falar com a minha mulher, eu vou embora. Estás-me a mandar embora? Que lata que este tipo tem e tal. É isto, eu tenho que ser honesto, eu estou morto, não consigo falar mais. Por isso agora já não me responsabilizo por falar. Fica a falar com a Ruth, que ela não se importa, fica aí, ó. Isto não se faz. Não façam isto nas vossas casas. Eu há uns anos, no meu aniversário, comecei as pessoas todas na minha casa. Começaram a fazer barulho, eles não fazem barulho. Começaram a fazer barulho, eu fiquei, então tu não vais bem. Esse é forte. Manda a igreja. Mas É meu amigo. Mas tem pessoas a quem podem dizer uma coisa desta. Eu quero pedir. É essencial. E eu, durante muito tempo, vivi o síndrome da concha, da chave. Mas não há dúvida que quando descobri a partilha. É uma benção, não é? É uma benção. Ter assim amigos, eu dou muitas graças a Deus pelos bons amigos que eu tenho. Um deles chama-se Alan Paulson. E eu não concordo com muita coisa que ele diz. Olha aquele rei. Somos bons amigos. Bons amigos. Diferentes gerações,
não é? É uma bênção aquele amigo meu. Não é? Eu sei que eu posso contar com aquele amigo. Sei que eu posso. É uma bênção. A Vicky, o Tom, amigos mesmo. Eu sei que eu posso. Eles apanhavam todas as balas por mim. É verdade. Dou muitas graças a Deus. Estou muito feliz porque estamos a acabar um mandato aqui no seminário. E a frase não acaba aqui, ok? Estamos a acabar um mandato aqui no seminário e 2 pessoas vão sair da nossa equipa, do Conselho Diretivo aqui do seminário. E nós somos mais amigos do que nunca. Mais amigos do que nunca. 7 anos de trabalho. Imaginem o que é trabalhar 7 anos com as mesmas pessoas. E somos mais amigos do que nunca. Que bênção, não é? Isto é do Senhor. Então a igreja primitiva é assim. A igreja de Cristo hoje pode ser assim. O poder do amor. A eloquência. Existia entre o grupo local de fiéis um amor tão intenso que toda a gente percebia que eles tinham andado com Jesus. E por isso Jesus disse antes da sua morte aquilo que está em João 13, 34. João 13, 34. João 13, 34 e 35. Alguém lê? Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Gente, vamos lá deixar de teorias. Há alguma coisa que a gente tem que fazer nestes dias para corrigir alguma coisa? É neste nível. Há algum trabalho para fazer? Ponham lá nos vossos diários se há coisas que não estão a favorecer a imagem de Jesus Cristo nas vossas vidas. Se há coisas para corrigir, se há conversas para ter, porque isso não traz glória ao nome de Jesus e não ilustra aquilo que é a igreja bíblica, a igreja neotestamentária, se não tem nada a ver com o que está aí o 34 e 35, o vosso comportamento relativamente a uma pessoa. Olha, eu hoje dou muitas graças a Deus porque posso falar assim com autoridade, mas eu já fiz tanta burrada que vocês não imaginam nos relacionamentos. Eu já fiz tanta asneira que vocês não imaginam. Eu já magoei tanta gente. Eu sou especialista a magoar pessoas. Se eu quiser, eu sei como magoar. Eu sei como ferir pessoas. Eu já fiz tanta asneira, mas tanta asneira, que tenho muita tristeza. Não me orgulho nada disso. Não é? De pessoas que eu magoei, de pessoas que eu não fui sábio no trato, pastores mais velhos, pessoas que eu devia ter respeitado, não respeitei, presunções que assumi, que não... Quer dizer, coisas terríveis que eu fiz. E vou seguramente voltar a fazer algumas delas. Porque eu sei da minha carne, não é? Eu sei da minha fraqueza. Mas eu hoje dou graças a Deus, porque eu sei que tenho inimigos, sei que tenho inimigos mesmo, de pessoas que me querem mal. Eu sei que há pessoas que me querem mal, querem ver-me derrotado, querem ver-me claramente na fossa. Eu sei que há pessoas que vão celebrar se isso acontecer comigo. Mas que não haja no meu coração nenhum empecilho, nenhum impedimento para orar por essas pessoas ou de abençoá-las quando elas me maldizem. E algumas delas maldizem. Não são pessoas que me querem bem. E eu conheço-as muito bem. E o seminário sofre algumas vezes por causa dessas pessoas que não me amam. O seminário sofre. A Mévic sofre. Minha Esperança sofre porque eu sou o líder. Se fosse outra, obviamente havia outro tipo de pessoas que também
iriam fazer sofrer estes projetos. Não é? Mas eu dou toda a autoridade a qualquer um de vocês para me chamar a atenção. Olha, pastor, veja lá,